Eu te vejo com a visão periférica, não se preocupe. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana Maciel. Eu sou nutricionista do Doutor Consulta. Trabalho no Centro Médico do Butantã, de Santo Amaro, do Shopping SP Market, de Santana e da República. Mas o Doutor Consulta é uma rede de centros médicos que tem mais de 30 unidades espalhadas por São Paulo e pela região metropolitana. Nós estamos aqui com o propósito de oferecer a você um bom atendimento, um atendimento de qualidade para que você tenha saúde a preços acessíveis. O Doutor Consulta tem uma série de especialidades da área médica, endocrinologia, clínica médica, pneumologia, cardiologia. Tenho certeza que o que você precisar, a gente está lá para te atender. E além das especialidades da área não médica, né, da área da saúde, a gente tem nutricionistas, psicólogos e dentistas. Com certeza tem um time completo para te oferecer uma boa saúde. Procura a gente tem lá uma equipe perfeita para te atender tanto nas unidades, quanto você pode agendar sua consulta até mesmo pelo site. Você entra no nosso site, consegue consulta até mesmo para o mesmo dia, se você precisar, tá? Entra no site, conheça as nossas especialidades, agende uma consulta, venha conhecer um dos nossos centros médicos. Hoje, especificamente, de nutrição, eu vou falar sobre a Páscoa, né? Nós estamos aí na beira do feriado e é todo mundo no consultório perguntando como é que eu vou manter a minha dieta na Páscoa, né? Seja uma dieta para perda de peso, uma dieta para controle do colesterol, para controle da pressão. A gente tem que, de vez em quando, controlar o que a gente está comendo para que a gente tenha uma boa saúde, né? E esses feriados, essas ocasiões especiais, elas são sempre o nosso pontinho no sapato, lá a nossa pedrinha no sapato, que estão aí praticamente para atrapalhar com a nossa dieta, não é verdade? Mas não é assim. A gente consegue achar algumas alternativas interessantes de alimentação para esses feriados, para essas datas comemorativas, para essas refeições especiais. Pensando especificamente na Páscoa, na Semana Santa, o que vem à mente, né? Pensando primeiro dos alimentos salgados, os peixes. E peixe, normalmente, é uma boa proteína, é um alimento que a gente costuma colocar em toda a dieta. Então, vamos lançar mão dos peixes nesses feriados aqui, nessa Páscoa, que com certeza a gente vai ter uma boa alimentação. A vedete dos peixes, nessa época de Páscoa, é o bacalhau, né? Puxa, não vou poder comer bacalhau na Páscoa? Não necessariamente, a gente pode comer bacalhau sim. A gente vai ter que saber fazer boas escolhas. Se a gente estiver pensando numa dieta para perda de peso, que é a maior parte da preocupação dos pacientes no consultório, a gente vai ter que trabalhar aí com o planejamento do cardápio, com a organização desse cardápio e com o dimensionamento das porções. Planejamento que a gente vai ter que escolher a maneira de preparo desse peixe, né? Então, o bolinho de bacalhau, por exemplo, tão tradicional, né? Mas ele não é a melhor opção porque ele é frito, né? O bacalhau é melhor que a gente faça ele assado ou no forno, né? E sempre que vai no forno, a gente põe um pouquinho de azeite. Quando a gente pensa na combinação bacalhau ao forno com azeite, a gente tem aí uma preparação muito saborosa e que tem aí gorduras insaturadas, as gorduras da família ômega, que todo mundo fala, então a gente recomenda numa alimentação normal, no dia a dia, né? Então a gente vai ter aí no almoço de Páscoa um alimento, uma preparação que a gente recomenda no dia a dia, na nossa alimentação normal, porque são fontes de gorduras insaturadas. Essas gorduras insaturadas, por que elas são tão importantes, né? A gente fala do azeite, fala das sementes oleaginosas, o abacate, que são fontes dessas gorduras insaturadas. Elas têm um perfil químico que ajudam na saúde do coração, por quê? Porque elas diminuem o colesterol ruim
e ajudam a aumentar o colesterol bom. Então, quando a gente pensa no exame, a gente pega aquele exame de sangue lá e a gente vê quanto a gente tem de colesterol, quando a gente tem as frações do colesterol, a gente vê o colesterol total, se ele está alto, se ele está adequado, e também a gente tem que separar quanto ele tem da fração LDL e quanto tem da fração HDL. Quando ele tem a fração LDL é aquela que é o tal do colesterol ruim, que se deposita na artéria, forma a placa, pode aumentar a nossa pressão e levar a alguns eventos cardíacos. O colesterol HDL, ao contrário, ele limpa as nossas artérias, ele é o tal do colesterol bom. Ele vai passando pelas artérias e ajuda a tirar esse colesterol LDL que está ali depositado formando uma placa, né? Então, as gorduras insaturadas, elas têm essa propriedade, elas diminuem a formação da placa do colesterol LDL, e aumentam o colesterol HDL. Então, é muito positivo na nossa saúde do coração, né? Voltando para a questão da perda de peso, a gente tem que pensar no tamanho das porções, como já falei, usar esse azeite com moderação, porque é uma gordura boa, como eu estava explicando, mas é uma gordura, então por ser gordura tem um valor calórico significativo e pode sim prejudicar a perda de peso, quando o objetivo é perda de peso. Então, é consumir o bacalhau e o azeite com moderação, que a gente não vai prejudicar demais a nossa dieta. A gente tem que considerar também os acompanhamentos. Quando a gente pensa no bacalhau, normalmente a gente come com batata ou com arroz, né? A batata e o arroz, pensando de novo na perda de peso, eles contêm amido e carboidratos, né? E isso, quando consumido de novo em grande quantidade, podem atrapalhar a nossa dieta de perda de peso. Então, um truque bem legal que a gente pode usar nessa Páscoa é fazer essa preparação com vegetais, né? Uma receita clássica do bacalhau, ele é ao forno com batata, com cebola, com pimentão, com tomate. Esses vegetais estão ali para dar sabor, claro, mas a gente também pode, na hora de se servir, usar bastante desses vegetais e com isso a gente vai conseguir diminuir a quantidade de batata ou de arroz que a gente vai comer como acompanhamento. E ainda de quebra, a gente tem aí bastante vitaminas, minerais e fibras nesses vegetais, que vão diminuir um pouquinho a absorção de gordura e, como as vitaminas e os minerais, fazem bem para a nossa saúde em vários outros aspectos, né? Pensando só no preparo ainda do bacalhau, a gente tem que lembrar do sal, né? A gente costuma fazer o bacalhau salgado, a gente dessalga e daí a gente faz a preparação que a gente escolher. Então, quem tem controle de sódio na dieta precisa atentar bastante para essa dessalga, precisa ser muito bem feita. A gente recomenda que coloque o bacalhau salgado dentro de uma tigela com água e vá se trocando essa água do remolho constantemente para que o peixe vá soltando o sal na água e você vá tirando o sal da carne, né? Então, a gente recomenda pelo menos 24 horas e a gente recomenda também que seja colocado dentro da geladeira só para não ficar exposto, sujeito a alguma contaminação externa. Fazendo isso, com certeza você já vai ter menos sódio no seu peixe. Para quem precisa de um controle mais rigoroso, especificamente no caso do sódio, então talvez seja melhor optar pelo peixe cru mesmo. Então usa o peixe cru, que também dá para fazer preparações saborosíssimas e aí a gente não tem esse perigo de não fazer a dessalga adequada. E aí, para a gente falar mais um pouquinho da Páscoa, a gente não pode esquecer da parte doce desse momento, né? O chocolate. Chocolate, quando a gente pensa em Páscoa, não tem como não pensar em chocolate, né? A gente tem vários tipos de chocolates e a gente precisa entender um pouquinho a diferença entre eles para que a gente também entenda a parte boa do chocolate. Tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar que o chocolate faz bem também à saúde. E é verdade. O cacau, ele tem algumas substâncias que são bem legais para a nossa saúde. Ele tem antioxidantes,
E os antioxidantes, eles têm o poder de diminuir a formação de radicais livres, que são substâncias que a gente forma naturalmente nas reações do nosso organismo e podem ser prejudiciais, provocando, por exemplo, envelhecimento precoce, morte celular, alguns tipos de câncer também estão relacionados a isso. Então, o consumo de antioxidantes é altamente recomendado para que a gente diminua essa formação desses radicais livres. E o cacau é uma excelente fonte de antioxidantes. Além disso, o chocolate também tem outras substâncias chamadas fitoquímicas que ajudam a gente a sintetizar moléculas de felicidade, né? A serotonina é sintetizada também a partir de alguns componentes do cacau. Então, realmente é verdade, muitas mulheres falam, quando eu estou triste eu preciso de um chocolate. O chocolate realmente ajuda um pouquinho nessa sensação de felicidade. Então, de novo, a gente tem que pensar na quantidade e na qualidade para que a gente consiga colocar na nossa dieta sem prejudicar os objetivos da nossa dieta. Como eu disse, essas substâncias, os antioxidantes, os fitoquímicos, eles estão presentes no cacau. Então, a gente precisa escolher os chocolates que têm maior teor de cacau, que são aqueles que você hoje encontra no mercado, 60%, 70%, 80% de cacau. O chocolate ao leite, ele não tem tanto cacau, ele é uma mistura basicamente de cacau, leite e açúcar. O chocolate meio amargo, ele tem praticamente metade, 50% de cacau. E aí a gente tem os outros tipos os outros produtos que tem 60%, 70%, 80% de cacau. Quanto mais cacau, maior o benefício. Claro que o paladar é diferente e a gente, enquanto brasileiro, a gente tem culturalmente, né, um paladar mais adocicado. A gente gosta das coisas mais doces. Isso é pela nossa cultura, pela nossa colonização. Então, a gente tem que ir aos poucos se adaptando ao sabor mais amargo e vamos evoluindo aos poucos nessa escala do chocolate, que daqui a pouco você vai conseguir passar para os chocolates com maior teor de cacau e ter maior benefício. De novo, é a mesma coisa que eu estava falando a respeito do azeite. A gente tem que controlar a quantidade. Mesmo que a gente consuma um chocolate de 80%, 85% de cacau, a gente realmente vai estar se beneficiando mais dele, com certeza, mas a gente tem que lembrar que o chocolate, o cacau, ele tem um alto teor de gordura, então a gente tem que consumir com moderação, porções pequenas. Né? A recomendação gira em torno de 10, 20, 25 gramas e a gente tem que ir aos poucos se disciplinando para manter essa quantidade. Pensando nessa quantidade e na questão da perda de peso, algumas pessoas perguntam sobre os chocolates fit, chocolate light, né? Realmente existem algumas alternativas aí que são feitas à base de alfarroba, né? Que é uma vagenzinha que também processada acaba produzindo um produto parecido com o chocolate. Para aquelas pessoas que têm intolerância à lactose, para aquelas pessoas que são alérgicas, a alfarroba pode ser uma alternativa, né? Para aquelas pessoas que estão querendo perder peso, também, porque justamente a alfarroba ela não tem tanta gordura quanto tem no chocolate. Com isso, a gente consegue um valor calórico um pouco menor e a gente pode consumir, às vezes, uma quantidade maior aí sem prejudicar tanto a dieta. Nesse caso, a gente precisa sentar no consultório, ver direitinho qual o planejamento da sua dieta para a gente calcular as porções ideais. Mas a alfarroba pode ser uma alternativa aí para quem precisa de uma dieta de perda de peso ou para pessoas que são alérgicas ou intolerantes à lactose, pode também ser uma alternativa. Para os intolerantes e alérgicos, também existem os chocolates de soja. É uma questão de testar, ver se adapta, se gosta, mas são alternativas aí que a gente tem no mercado, pensando em algumas dietas específicas. Né? Também pensando em alternativas, nessa época de Páscoa, a gente tem os colombas pascuais, a gente tem bombons, a gente tem tem outras formas de apresentação do chocolate, né?
Para quem está pensando em perda de peso, pode ser uma alternativa você lançar mão, por exemplo, de bombons, porque você vai estar consumindo uma quantidade menor, controlada, e não fica com aquela tentação de ter aquele chocolate ali inteiro, aquela casca de ovo aberta, dá vontade da gente comer, né? Então, de repente, se a gente porcionar de maneira menor, fica mais fácil para a gente controlar as quantidades que a gente está ingerindo, né? Também é válido a gente pegar, abrir um ovo ali com toda a família e dividir ele com toda a família. A hora que a gente divide, a gente está dividindo também as calorias, não é? E aí vamos estar consumindo uma quantidade menor que pode te ajudar aí no controle da dieta, né? Ainda pensando em dietas um pouco mais específicas, a gente pode pensar no diabético, né? No caso do diabético, eles podem usar os ovos diet que tem no mercado. Hoje a gente tem vários chocolates diet aí que são bem saborosos, são ótimas alternativas para o diabético, né? Só tem que lembrar que algumas pessoas que estão pensando em dieta para perda de peso também pensam em usar o ovo de chocolate diet. Nem sempre é uma boa alternativa. Nesse caso, gente, a gente tem que olhar o rótulo do produto, porque muitas vezes o chocolate diet, ele tem mais gordura na composição, né? Então, pode ser ruim para quem está pensando na dieta para perda de peso. Muitas vezes o chocolate diet ele é mais calórico e para perda de peso não é a melhor opção, né? Ainda pensando em alternativas aí para a perda de peso, para o controle de uma boa dieta, a gente também poderia pensar nos chocolates com castanhas, que são adicionados de alguma coisa, às vezes para dar mais sabor e às vezes também para tornar mais light. Pode ser uma alternativa. Aí é o caso da gente sentar no consultório e ver exatamente o seu paladar, as quantidades da sua dieta, se isso se adequaria, se a gente poderia incluir no seu dia a dia. Gente, eu estou aberta aqui para perguntas e já estão chegando algumas aqui. A Sandra de Oliveira perguntando especificamente aí sobre o jejum intermitente, não sobre a Páscoa, né? Então, o jejum intermitente, gente, é uma coisa que eu prefiro comentar. Cada caso específico não é indicado para todas as pessoas, pode ser perigoso, então é uma coisa que a gente tem que tomar um pouco de cuidado especificamente aí no jejum intermitente. Precisa ser avaliado de cada caso individualmente, né? A Camila está aqui perguntando se poderia fazer um dia do lixo durante a Páscoa. Sim, isso pode prejudicar a sua dieta, Camila, toma cuidado, né? A gente tem que lembrar que o nosso metabolismo, ele funciona todos os dias de todas as maneiras. Então, da mesma maneira, perdão, ele funciona de todos os dias da mesma maneira. Então, se em algum dia, seja durante a Páscoa, em algum outro momento, você abusar, consumir coisas que não estão muito adequadas à sua dieta, você pode se prejudicar, sim. E aí depois, nos outros dias, fica um pouco complicado da gente correr atrás em alguns casos, né? Então tem que tomar bastante cuidado com um dia livre na dieta. Nem sempre isso é possível e isso muitas vezes não é indicado. A Rosinha de Oliveira está perguntando aqui, gente, se pode confiar nos ovos sem açúcar ou diet. Normalmente, quando eles são das grandes indústrias, sim, você pode confiar, né? Essas indústrias, elas têm uma responsabilidade aí muito grande e a gente pode usar, porque senão a gente pode ter grandes problemas com diabéticos que tenham diabetes descompensado pelo consumo de um chocolate inadequado. Agora, realmente tem que tomar cuidado onde a gente está comprando isso, de como foi feito, porque em alguns casos, infelizmente, a gente pode estar sendo passado para trás, né? Gente, meu tempo está acabando, eu adoraria ficar aqui falando muito mais com vocês e eu estou lá nos centros médicos que já falei à disposição para o que precisarem. Se quiserem me mandar mensagens depois para nossa página aqui no Facebook, inbox, o pessoal passa para mim, não tem problema. Eu queria agradecer muito
vocês estarem aí assistindo, terem mandado perguntas. E quero lembrar que o Doutor Consulta está aqui para te oferecer um atendimento de qualidade, te proporcionar boa saúde em valores acessíveis. Continuem aqui seguindo a nossa página, as nossas mídias, o nosso blog, nossa mídia toda está aí para você ter mais notícias sobre a gente e estamos à sua disposição para o que você precisar.